Oi galera, vamos dar continuidade aqui. Então na aula anterior a gente falou sobre JSX, né? E eu terminei mostrando esse exemplo aqui, onde eu criava um segundo componente, que eu chamo de gato, e aqui eu fiz a demonstração da instanciação de três objetos, três componentes gatos, tá? Agora a gente vai avançar e agora a gente vai conseguir passar parâmetros, certo? Para essas instâncias. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Então, app.js, export default. Eu estou repetindo isso para vocês fixarem, tá, a lógica de funcionamento. Então, no projeto, eventualmente, eu tenho um monte de arquivos, seria 10, 20, 30, 100 arquivos aqui. JavaScript, ele vai começar pela raiz, procurando app.js. Tem que ir app.js desse jeito que está escrito aqui, com A maiúsculo e o resto minúsculo, tem que estar no raiz, tá? Ele vai procurar esse arquivo e vai executar o export default, tá? Ele vai criar uma instância desse componente aqui, tá? Isso tem que ser um componente React Native, né? Ou seja, pode ser uma função que retorne um JSX, pode ser uma classe que herda de component, né? React.component, e tem o método render que retorna o JSX, ok? Tem essas duas possibilidades. Nesse caso aqui, observa que café, né, que vai ser executado, ele retorna um JSX. Esse JSX tem um componente view. Dentro desse componente view, eu tenho três gatos, três instâncias de gato, certo? Dessa vez, observa aqui a diferença em relação ao anterior. Eu tenho aqui a passagem do parâmetro name, né, traduzindo aí nome. Um dos gatos chama Maru, o segundo Gelilorum, né, um nome esquisito aí, e o terceiro Spot, ok? Observa aqui em cima na implementação de cat que agora eu tenho aqui o parâmetro props, certo? Eu tenho que receber exatamente com esse nome, tá? Então eu recebo aqui esse cara props e através dele eu vou ter acesso aos parâmetros da instância, tá? Então observa aqui que o retorno de cat é um JSX, esse JSX retorna um view e dentro desse view um text onde está escrito hello, vírgula, I am, e aí eu venho com o valor de alguma coisa, tá? E exclamação no final. Esse alguma coisa é o que? É o props, certo? Props, dentro do props é um objeto, e dentro dele eu tenho o atributo name, tá? Se tivesse outros atributos aqui, ele teria aqui também, props, ponto, o nome do atributo que você deu aqui, ok? Então, esse é o entendimento mais básico que vocês têm que ter de props, certo? Para um componente receber parâmetro, ele recebe através de props. Na instanciação eu passo dessa forma aqui valores, né? Se fosse um valor numérico, não teria aspa dupla, né? Por exemplo, seria, se eu fosse dizer a idade aqui, né, 2 anos, eu na verdade teria que fazer assim, ok? Observa que aqui ele reclamou, certo? Você poderia fazer assim. Se você quer que ele receba de uma vez inteiro, você pode fazer dessa forma, ok? E aí eu receberia lá props.idade, ok? Vamos continuar aqui, ver o que é que a gente tem mais. Então, olha só. Vamos observar aqui esse segundo exemplo, o que é que ele tem. Então, dessa vez, o que é que eu tenho? App.js, cat app, né? Só tenho um componente implementado aqui, né? Que vai ser executado. Ele tem um return, um JSX, dentro desse JSX eu vou ter um componente view, e dentro desse view eu vou ter um image e um text, certo? O image está exibindo essa imagem aqui do gatinho azul aqui, tá? Observa que eu tenho image, a gente já tinha visto um exemplo com image. Ele tem source e style, né? No style, minimamente eu tenho que dizer
a largura e a altura, de alguma forma tem que passar essa informação, tá? Depois a gente vai ver outras possibilidades, tá? Mas eu preciso de alguma forma dizer para ele qual é o tamanho que é para exibir, né, a imagem. O source, ele recebe, ele está recebendo aqui um objeto JavaScript que tem atributo URI, né? Universal Resource Identification, acho que é isso, Identificator, né? Identificador de recurso universal, alguma coisa assim. E aqui tem o caminho para a imagem, tá? Essa imagem está disponível nessa URL aí, nesse endereço, ok? E aí o texto fixo aqui embaixo, ok? O que ele queria mostrar aqui? A maioria dos core components, né, os componentes de núcleo lá do React Native, podem ser customizados, personalizados com props também. Por exemplo, quando a gente usa image, nós passamos uma propriedade chamada de source, né, fonte, para definir que imagem é exibida, tá? Image tem muitas propriedades diferentes, incluindo style, que aceita um objeto JavaScript de projeto e layout relativo a pares propriedade valor. Aí aqui ele está chamando a atenção para as chaves, né? Observa aqui as chaves que apareceu dobrada, né? Abre chaves, né? Abre chaves duas vezes e depois os dois fecha chaves. E ele está explicando o porquê dessa necessidade, tá? A primeira das chaves é porque dentro eu vou ter código JavaScript. E a segunda é porque source precisa receber um objeto JavaScript. E objeto JavaScript a gente, na sintaxe, tem o abre chaves, fecha chaves, que vai delimitar o conteúdo do objeto. Basicamente é isso que ele vai falar aí, tá? Pronto, então a respeito de props, né, aí está o principal. Em seguida a gente vai falar de state.